O que é feudalismo? Feudalismo é um sistema de organização econômica, social e política baseado nos vínculos de homem a homem, no qual uma classe de guerreiros especializados, os senhores, subordinados uns aos outros por hierarquia de vínculos de dependência, domina uma massa campesina que explora a terra e lhes fornece com que viver. Jacques Le Goff. A insegurança provocada pelas invasões do século IX e X levou os europeus ocidentais a buscar proteção. Houve grande migração das cidades para o campo, caracterizando um processo de ruralização que já havia se iniciado nos séculos anteriores. Em muitas regiões, construíram-se vilas fortificadas e castelos cercados por muralhas. Pessoas com menos recursos, que não tinham como se proteger por si, procuraram a ajuda de nobres e guerreiros. Os camponeses que pediam a proteção dos senhores de terra foram submetidos à servidão. Durante o predomínio do feudalismo, os governos centralizados da Europa Ocidental enfraqueceram-se. O poder político passou a ser dividido com os senhores feudais, detentores de grandes extensões de terras que governaram seus domínios exercendo autoridade administrativa, judicial e militar. Os vários núcleos de poder político, principados, ducados, condados, estavam ligados por laços estabelecidos entre membros da nobreza a partir da concessão de feudos. De modo geral, intitulava-se senhor ou suzerano o nobre que concedia feudos a outro nobre, denominado vassalo. Este, em troca, devia fidelidade e prestação de serviços, principalmente militares, ao senhor. A transmissão do feudo era realizado em uma cerimônia solene, constituída de 2 atos principais: a homenagem, juramento de fidelidade do vassalo, e a investidura, ato de transmissão do feudo ao vassalo. A sociedade feudal se dividia em 3 ordens principais: nobres, os membros do clero e os servos. Os nobres eram os belatores, palavra latina que significa guerreiros. A ordem dos detentores de terra, que se dedicavam basicamente às atividades militares. Em tempos de paz, as atividades da nobreza eram a caça e os torneios esportivos, que serviam de treino para a guerra. O clero, a ordem dos oratores, palavra latina que significa rezadores, eram os membros da Igreja Católica, destacando-se os dirigentes superiores, formados pelos bispos, abades e cardeais. Os dirigentes da Igreja administravam suas propriedades e tinham grande influência política e ideológica sobre toda a sociedade. Os servos eram os laboratores, palavra latina que significa trabalhadores. Compreendiam a maioria da população camponesa. Os servos realizavam os trabalhos necessários à subsistência da sociedade. A condição de servo implicava em uma série de restrições à liberdade. Na sociedade feudal, a produção de bens agrícolas e pastoris tinha como principal unidade produtora o feudo e como forma de trabalho a servidão. O tamanho médio de cada feudo variava entre 200 e 250 hectares de terra. Cada um tinha uma produção variada de cereais, carnes, leite, roupas e utensílios domésticos. Poucos produtos, como os metais utilizados na confecção de ferramentas e o sal, vinham de fora. Os feudos eram divididos em 3 grandes áreas:
Os bosques e prados eram os mansos comuns, também conhecidos como terras comunais. Estas áreas serviam para recolher madeira, coletar frutos, soltar os animais para as pastagens. Nestas terras, os servos não podiam caçar. Este era um direito exclusivo do senhor. O manso senhorial eram as terras exclusivas do senhor feudal. Nestas terras, os servos cultivavam alguns dias por semana. Tudo o que nelas fosse produzido pertenciam ao senhor. Já os mansos servis eram as terras utilizadas pelos servos. Tudo que fosse ali produzido servia de sustento e recurso para os servos, mas também serviam como pagamento de impostos aos senhores. A servidão era uma forma de trabalho predominante durante o feudalismo. Os servos não eram proprietários das terras onde trabalhavam, apenas as usavam. Produziam para o seu próprio sustento, para poder manter as duas outras ordens através dos seus impostos. A relação servil impunha uma série de obrigações dos servos para com o senhor feudal, pagas em forma de trabalho e de bens. Uma dessas obrigações era a corveia, pela qual o servo, embora livre, tinha que trabalhar alguns dias da semana gratuitamente no manso senhorial. Esse trabalho podia ser realizado na agricultura, na criação de animais, na construção de casas e em outros edifícios ou benfeitorias. Os servos também pagavam a talha. Eram obrigados a entregar uma parte da produção agrícola ou pastoril ao senhor feudal. Havia ainda a banalidade, pagamento de taxas ao senhor pela utilização de equipamentos e instalações ao senhorio. Essas instalações eram, por exemplo, os celeiros, os fornos, os moinhos,